Em junho, tem a maior promoção do Brasil. É a Operação Limpestock Ultrafarma.com. De 22 a 30 de junho, você vai ganhar descontos enormes em tudo que comprar. Acesse ultrafarma.com e comprove o menor preço em medicamentos de marca, genéricos e de uso contínuo. O maior desconto em vitaminas e milhares de produtos em ofertas para você economizar. Operação Limpestock Ultrafarma.com. Peregrinos no mundo vivemos, caminhando em busca do céu. Peregrinos ao templo viemos, procurando encontro com Deus. Um bom dia a você, telespectadora, você internauta, que acompanha a nossa programação Ultrafarma, com o apoio, com o incentivo de Sidney Oliveira. Queremos levar a você mais um programa Devotos do Bom Jesus de Iguape, nesta terça-feira, 22 de junho de 2021. Hoje é terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Queremos, junto com você neste momento, entregar a sua vida, entregar os seus projetos, entregar os seus pedidos de oração. Por isso, ao longo de todo o nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, o seu testemunho, o seu agradecimento. É muito importante que você coloque sempre o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado e depois o seu pedido de oração. E preferencialmente faça isso de forma escrita, para que a gente possa ler aqui a sua intenção, o seu pedido de oração. O número está na sua tela e ao longo de todo o programa, ao longo de todo o dia, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, você pode enviar a sua mensagem. Ao longo de, não só nesse momento de oração, mas em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer horário que você sentir o desejo de enviar o seu pedido ao Senhor Bom Jesus, você pode fazê-lo. Ontem nós iniciamos a leitura do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Hoje nós vamos ouvir um pouquinho da sequência dos versículos que ouvimos ontem e vamos ouvir também os versículos 12 a 14. Também, assim como ontem, é um trecho bastante conhecido de todos nós. Queremos, junto com este Evangelho, inspirar a nossa terça-feira. Que a nossa terça-feira seja abençoada pelas palavras do Senhor Bom Jesus, que vamos ouvir agora. Iniciemos invocando a presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele.
Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho de hoje, nós vamos perceber isso ao longo de toda essa semana. Ele começa com uma forte advertência de Jesus no versículo 6. O que Jesus está querendo nos dizer quando diz que para não dar aos cães as coisas santas, nem atirar pérolas aos porcos? Ele está nos pedindo que sejamos zelosos e prudentes com as coisas santas, que sejamos zelosos e prudentes com as coisas de Deus, com as coisas da nossa santificação, com o nosso processo de santificação. O fato de nós confiarmos em Deus e mantermos uma certa relação de filiação, porque com os nossos pais, quando nós dizemos em relação de filiação, nós estamos dizendo daquela relação que muitas vezes não tem papas na língua, que fala aquilo que vem à cabeça, que age como a gente acha que deve, porque dos nossos pais a gente não tem medo, a gente não tem vergonha, por isso a gente age com tranquilidade, a gente age com liberdade diante dos pais. Então, quando eu digo que nós devemos ter uma relação de filhos com Deus, portanto a filiação divina, é deste tipo de relação que eu estou dizendo. Diante de Deus, a gente não pode ter reservas, a gente deve ter liberdade de falar com Deus, de pedir a ajuda de Deus, de contar com Deus no nosso dia a dia. Porém, esta relação de pai e filhos e filhas, ela não deve tirar de nós esse respeito que nós devemos ter pelas coisas de Deus. Nós não devemos levar tudo de qualquer jeito, já que Deus é nosso Pai mesmo, já que Ele cuida de nós mesmo, então vamos levar tudo de qualquer jeito. É necessário a gente ter um zelo, a gente ter um respeito por aquelas coisas que nós dizemos coisas de Deus. É necessário que a gente zele, que a gente guarde especialmente por duas dádivas, por duas coisas santas que Jesus nos deixa e deixa, logicamente, a sua igreja. É a palavra e a Eucaristia. E outra coisa, quando Jesus diz, não jogueis pérolas aos porcos, Ele está dizendo, não use as coisas santas, não use as coisas de Deus para humilhar os seus irmãos, para atacar os seus irmãos, para diminuir os seus irmãos. Quantas e quantas vezes, e essa atitude é muito comum hoje em dia, a gente usa das coisas de Deus, a gente usa da palavra de Deus, a gente usa da religião para atacar, para machucar as outras pessoas. Às vezes a pessoa está ferida, está magoada, está machucada, e ao invés da gente usar da palavra de Deus, ao invés da gente usar das coisas boas que a nossa religião tem, que a nossa igreja tem, para levantar aquela pessoa que está caída, a gente usa disso para humilhar, para pisotear, para condenar. A palavra de Deus, as coisas santas de Deus, a Eucaristia, os dogmas, toda a tradição da igreja, a palavra dos santos padres, o magistério, enfim, tudo que há na igreja, nunca deve servir para condenar, mas antes de tudo deve servir para salvar. Então, quando Jesus diz não jogar coisas aos porcos, muitas vezes a pessoa está lá ferida, machucada, magoada, e aí a gente quer usar a palavra de Deus para colocar a pessoa mais para baixo ainda. Nesse sentido, o Papa Francisco vai dizer que a igreja, e quando ele diz a igreja, somos todos nós batizados, ela deve ser um hospital de campanha, ou seja, um hospital de guerra.
Nós primeiros devemos acolher aqueles que estão feridos, devemos cuidar, devemos tratar bem as feridas, devemos colocar os remédios necessários, e só quando essa pessoa estiver bem é que nós vamos dizer: olhe, vamos seguir por esse caminho, vamos seguir por essa direção, a palavra de Deus está aqui. Então, a igreja não pode ser um lugar de burocracias, de regras e normas fechadas naquelas determinadas situações, mas deve acolher primeiro e depois ensinar com calma, com tranquilidade, com respeito o caminho. Então, não joguemos pérolas aos porcos, não desperdicemos aquilo que nós temos de bom em brigas, em rivalidades, em diminuição dos nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes a gente vai ver, sobretudo eu gosto de comentar a atualidade, pessoas que acusam os outros de pecador, seu herege, você está longe do ensinamento da igreja, você está fazendo errado, você precisa melhorar, você precisa se converter, vem aqui e tal. Nada disso. Não joguemos pérolas aos porcos, diz a palavra de Deus. Então esse é, portanto, o primeiro conselho do Evangelho de hoje. Vamos semear coisas boas no coração das pessoas. A palavra de Deus é a semente. Nós ouvíamos isso 2 domingos atrás na liturgia. A palavra de Deus é a semente. Nós devemos primeiro cultivar aquela terra, preparar aquela terra que é o coração das pessoas, tratar com carinho, incentivar aquela terra a produzir, e aí depois nós colocamos a semente. E essa vida dessa pessoa vai com certeza dar muitos frutos seguindo a palavra de Deus, seguindo as coisas santas de Deus. Em segundo lugar, mais um conselho do Evangelho. Nós vamos comentar, hoje são 3 conselhos do Evangelho. Nós agora vamos para o segundo conselho. O segundo conselho, para ser vivido, a pessoa não precisa ser católica, a pessoa não precisa ser devota do bom Jesus, a pessoa não precisa nem acreditar em Deus para saber que o segundo conselho de Jesus é extremamente bom e necessário. O que Jesus diz? Fazer aos outros somente aquilo que nós queremos que nos façam. É uma regra de ouro de Jesus, mas não precisa ser, você pode ser a pessoa mais boba do mundo, que você vai saber que isso é útil, que isso é necessário para a sua vida. Fazer o bem ao outro para que você também receba o bem. Fazer aos outros aquilo que você deseja que façam a você. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente, seguindo essa dica de Jesus, esse conselho de Jesus, a gente acaba se transformando em pessoas egoístas e interesseiras. A gente faz o bem, a gente ajuda, a gente orienta, a gente está perto, mas porque a gente quer que tudo isso aconteça. A gente não pode fazer o bem esperando que nos devolvam sempre o bem. A gente não pode fazer o bem nessa ótica do eu vou fazer, então Jesus diz, faz aquilo que quer que façam a você, então eu vou ajudar essa pessoa e depois ela vai ter que me ajudar. Não é assim que a gente deve agir. Se você estiver agindo assim, você está agindo totalmente errado. Todo mundo já fez isso em algum momento. A gente exige gratidão das pessoas, a gente faz o bem como se depois as pessoas tivessem a obrigação de nos devolver aquilo em troca. Quanta gente sofre por isso? A gente precisa se libertar. Quando o bem, quando a caridade, quando a generosidade é por amor, a gente se livra dessas amarras, a gente se livra dessas condições. E por fim,
Jesus nos dá um terceiro conselho para o dia de hoje. Está aqui nos últimos versículos do Evangelho que nós acabamos de ler. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A porta que leva à perdição, ela é espaçosa. O que Jesus está querendo dizer aqui? Cuidado, não é fácil diante das facilidades do mundo, não é fácil diante de tudo que o mundo oferece, a gente ser pessoas boas. O caminho que nos leva à perdição, o caminho do mundo de hoje, ele tem muitas facilidades, são incontáveis facilidades. É muito mais fácil a gente praticar o mal do que fazer o bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro dia, umas semanas atrás, muita gente se ofendeu, muita gente ficou magoada porque o Papa Francisco, numa das audiências gerais, disse que os brasileiros não tinham salvação porque era muita cachaça e pouco oração. Quanta gente ficou ofendida com isso. Mas não somos nós mesmos, brasileiros, que cunhamos aquela expressãozinha jeitinho brasileiro? A gente não tem um jeitinho brasileiro para tudo? A gente não acha legal, em vez de fazer as coisas certinhas, ao invés de fazer as coisas retas, a gente não gosta de dar um jeitinho nas coisas? Não é a gente que gosta, por exemplo, quando não tem câmera, quando não tem radar, quando não tem ninguém olhando, vamos correr um pouquinho mais com o nosso carro. A caixa do supermercado devolveu um troquinho a mais, devolveu o troco errado, que bom. E tantas outras situações no nosso dia a dia, a gente conta uma mentirinha para os nossos familiares, para os nossos amigos, para justificar alguma coisa que a gente fez ou para conseguir alguma coisa. Esse jeitinho que a gente vai dando em tudo, esse jeitinho fácil de conseguir as coisas, de resolver as coisas, é isso que Jesus está dizendo hoje. É fácil dar jeitinho para as coisas, é fácil resolver as coisas com um jeitinho, mas fazer o bem, praticar a justiça, dizer a verdade, ser íntegro no teu trabalho, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Jesus está dizendo aqui, a porta é estreita. Ser generoso, ser sincero, ser útil às pessoas é difícil. É difícil. Em algumas situações é quase impossível. Não é fácil ser bom. Mas é isso que Jesus quer nos dizer isso hoje. A gente pode escolher dois caminhos para a nossa vida. O caminho da vida fácil, o caminho da vida cômoda, o caminho da vida tranquila, que depois vai nos levar à perdição, ou o caminho da cruz, que foi o caminho que Jesus traçou. Jesus, em certo momento, disse: vocês que me seguem, vocês que deixam tudo para me seguir, vocês vão ter 100 vezes mais casa, irmãos, mães, campos, terras. Nós já refletimos esse evangelho aqui nesse programa. Mas terão perseguições. Ou seja, o caminho que nos leva à verdadeira felicidade, à verdadeira vida, é tomar a nossa cruz, com todas as dificuldades, com todas as adversidades, com tudo que é difícil, e seguir ao Senhor. É isso que Jesus está nos dizendo hoje.
a gente às vezes é levado a pensar, o mundo é dos espertos. A gente não fica às vezes chateado quando a gente vê que alguém que só faz coisa errada e só se dá bem? Pois é, a recompensa eles já tiveram. Nada é mais reconfortante, nada é mais recompensante, se é que esta palavra existe, nada é mais confortável ao nosso coração do que todos os dias poder dormir com a cabeça tranquila sob o nosso travesseiro, porque a gente foi honesto com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Então não tem recompensa melhor do que essa. Por isso nos esforcemos para alcançar esta recompensa. Nos esforcemos para entrar pela porta estreita, pelo caminho que não é fácil. Aquilo que é dificultoso é o que de fato nos leva até Deus. Vejam o preço caro que Jesus pagou para nos salvar, morrendo na cruz. Quantas dificuldades ele enfrentou desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Foi uma vida difícil, uma vida dificultosa. E nem por isso ele perdeu o seu objetivo de fazer o bem e de salvar a humanidade. Que neste dia, inspirados pelas palavras do Santo Evangelho, não percamos os nossos objetivos de praticar o bem, de praticar a verdade, de praticar a justiça e de amar o nosso próximo sem medidas. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio da Ultrafarma e do seu presidente Sidney Oliveira. E juntamente com a Ultrafarma estão centenas, estão milhares de clientes que compram seus remédios na Ultrafarma e automaticamente estão colaborando com a evangelização, estão colaborando para que este evangelho, para que esta palavra boa do bom Jesus chegue à casa de tantos e tantas brasileiros e brasileiras. Senhor Jesus, aumenta a minha força, aumenta a minha fé, cuide dos meus filhos, netos, amigos e amigas, tem misericórdia das crianças, dos enfermos, dos presos. Peço as suas bênçãos, que cuide do nosso Brasil. Que prece bonita, uma prece desinteressada, como Jesus nos pede no Evangelho de hoje. Quem nos envia esta mensagem é a Luzenira Costa, da cidade de São Paulo, que ela possa ter as suas preces ouvidas. Ela também pede oração por uma filha que é alcoólatra. Bom dia, quero pedir oração pela cura do meu filho José Micael Pereira Oliveira, testou positivo para o Covid-19. Também rezo por todas as pessoas que estão com o vírus. Vamos rezar nessa intenção. O Leandro Costa, da cidade de São Paulo, pede orações porque vai precisar cortar um osso da sua perna. Ele já fez essa cirurgia para cortar um osso da perna e ele pede orações para que a sua recuperação corra bem. Então nós rezamos nessa intenção. Quantas pessoas enfermas no Brasil, não só pela pandemia, mas por tantas outras enfermidades, né? E que esperam muitas vezes uma cirurgia, uma vaga num hospital. Nós queremos rezar também por essas pessoas, rezar também pelos que estão doentes por outras situações, por outros motivos. Vamos entregar todos ao Senhor bom Jesus. A Cleusa de Blumenau, Santa Catarina, ela pede as nossas orações. Ela diz que está sempre acompanhando o nosso programa, que gosta muito das orações, dos momentos de reflexão bíblica, das passagens e meditações do Evangelho. Então ela agradece toda a palavra. Que nós possamos continuar levando a palavra de Deus até você, até a sua casa, até a sua família,
A palavra de Deus, ela sempre nos inspira, ela sempre nos transforma, ela sempre traz uma coisa boa para a nossa vida. Não nos afastemos dela. E nós vamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos entregar ao Senhor bom Jesus. São tantas mensagens, são tantos pedidos. Eu gostaria de falar aqui todos os pedidos, todas as mensagens que nós recebemos. Mas como isso não é possível, nós queremos agora nos voltar para a imagem do Senhor bom Jesus e entregar todos os pedidos, todas as orações que chegaram através do nosso WhatsApp. Queremos entregar ao Senhor bom Jesus os pedidos que você não enviou aqui, mas que você também traz no seu coração. Nos voltemos a Ele e cantemos pedindo a sua bênção. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. E rezemos a oração ao Senhor bom Jesus. Senhor bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e os sofrimentos, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Obrigado a você, telespectador, a você, internauta, que acompanhou esta nossa programação nesta terça-feira. Que você tenha um dia abençoado pelo Senhor bom Jesus. Obrigado, Ultrafarma, obrigado, Sidney Oliveira, por conceder todos os dias esse espaço a nós. E nós esperamos você amanhã, no mesmo horário. Deus te abençoe. Em junho tem a maior promoção do Brasil. É a Operação Limpestock Ultrafarma.com. De 22 a 30 de junho você vai ganhar descontos enormes em tudo que comprar. Acesse ultrafarma.com e comprove o menor preço em medicamentos de marca, genéricos e de uso contínuo, o maior desconto em vitaminas e milhares de produtos em ofertas para você economizar. Operação Limpestock Ultrafarma.com.